Nando Moura que tá reclamando do ódio do bem, pessoas fazendo piadinha com o submarino. Nando Moura tem opiniões a respeito? Vamos ver. Preste atenção nessa frase do Tom Jobim, que revela muito a respeito da essência do brasileiro medíocre. Presta atenção que é importante, pessoal. Preste atenção na frase. No Brasil, ter sucesso é uma ofensa pessoal. Nossa! Eu queria saber qual foi o sucesso dessa galera, Nando Moura. Qual é o sucesso em pegar um submarino muito esquisito, né? Um submarino, e descer pra ver o Titanic com uma infraestrutura completamente incipiente. Qual é o sucesso disso, irmão? Reflita bastante a respeito disso. Reflitam. Porque hoje eu vou contar uma história bastante pitoresca. Baseada em fatos reais. Antes de mais nada, eu peço desculpas pela minha voz, mas aqui, como você sabe, eu não estou nos melhores dias, não. Acontece, Nando. Aconteceu o seguinte: 4 multimilionários decidiram ver o Titanic de perto. Parece muito o começo de uma piada, não parece? Tipo, 4 pessoas entraram num bar, não parece? Mas como? Você consegue ver o Titanic pela TV, alegremente, na segurança da sua casa. Não, mas eu quero ver de perto. Por que será? Quero pegar um submarino e, como Aquaman, quero descer as profundezas e ver as ferragens com meus próprios olhinhos. Cara, parece muito viagem mesmo de milionário das antigas. Sabe, tipo aqueles caras que que ia fazer safari na África pra poder matar rinoceronte porque ele gosta de caçar. Parece muito a parada assim. Mas isso vai ser foda pra caralho. Não interessa. O dinheiro é meu e eu vou fazer. E assim fizeram. Pegaram $250 mil e deram em um cruzeiro exploratório que consiste em pegar um navio e ir para as profundezas do oceano e de lá pegar um submarino e 8 horas de descida e subida conseguir ver as ferragens do submarino. Tá maluco, bicho. Mas o dinheiro é deles. Eles fazem o que quiser com esse dinheiro. É? Eles podem, se quiser, sei lá, subir o Everest. Pode. Pode. Cadê? Não. Pera. Cadê? Eu lembrei da referência. Cadê? Pera aí que vocês lembraram da referência aqui. Pastor Júnior, eu posso dar glória a Deus aqui e xingar em casa? Pode. Eu posso vir de coque aqui, Pastor Júnior, usar sair até o pé aqui na igreja e lá fora da igreja, durante o dia, usar a sainha da Anitta? Pode. Eu posso dar uma... Voltando aqui pro Nando Moura, aqui ó. Esse dinheiro, eles podem, se quiser, sei lá, subir o Everest. Pode. Amarrar os ovos em um helicóptero, dar uma volta onde eles quiserem. Não interessa. O ser humano tem a liberdade de fazer o que achar melhor. Mas aí o engraçado, aqui agora falando um pouquinho só sério, porque, de fato, os caras podem fazer o que eles quiserem, na verdade, afinal de contas o dinheiro é deles, só que na hora que o circo pega fogo, né? Aí o que acontece? Aí quem é que vai salvar os caras? Isso mesmo, o Estado malvadão. Com o seu dinheiro. Muito bem, mas dessa história que deveria ser engraçada e pitoresca, aconteceu uma tragédia. Quando o submarino começou a submergir do navio base, 45 minutos depois, o navio não conseguia receber mais nenhuma indicação e localização desse submarino. Ele perdeu completamente as comunicações. E o mundo observa agora um drama humano. São 4 vidas presas dentro de um submarino que tem a reserva de oxigênio restrita e que está prestes a acabar. No exato momento em que eu gravo esse vídeo, eles têm só mais 30 ou 25 horas de oxigênio. E as buscas se intensificam para tentar salvar essas vidas. Enquanto isso tudo acontece, enquanto todos esses fatos se desenrolam, você pode perceber a maldade humana, a mesquinharia das pessoas. Vai, vamos lá. Por exemplo, esta cunhã aqui, com o chapéu do MST, um cara de picanheira, diz o seguinte, dando risadinhas involuntárias. É a Laura Sabino? É a Laura Sabino! Olha aí, me parece que cresce. Pera aí, que agora eu tô na frente aqui. Porra, Nando Moura, tu tem que botar um negócio ali. Eu vou ter que... Deixa eu descer aqui. Pera aí. Descer aqui, pra que todo mundo consiga ver certinho o rolê. Aqui, ó. Agora só falta o Nando querer colocar alguma coisa aqui embaixo. Aí eu vou ficar triste. Continuando, vamos lá, o que diz o texto da Lara? Dando risadinha, ele vai ler, né?
toda vez que lembro que 4 multimilionários que não sabiam mais como torrar o dinheiro estão perdidos no meio do Oceano Atlântico, tendo um submarino minúsculo dentro de um submarino minúsculo, assistindo Titanic em looping. Ela acha engraçado que 4 vidas de seres humanos estão prestes a perder o oxigênio e morrer nas profundezas do oceano. Ela acha engraçado. Calma, Nando, calma. Você tá levando isso muito a sério. A gente não pode... Você tem que convir que é bizarro, mano, o que tá rolando. E, de novo, é bizarro porque são pessoas que têm condições de estarem nos melhores lugares, mas resolveram ignorar qualquer julgamento de sanidade no sentido de, olha pra esse troço aqui, isso não me parece seguro. Desculpa, Nando Moura. A gente aqui, e nós não somos milionários aqui, nem eu, nem o meu chat, mas a gente consegue olhar pra uma estrutura daquela e imaginar assim, pra onde é que isso vai? Pra 2.000 metros de profundidade? Sem nenhuma contrapartida de segurança, assim? É isso? Olha, eu acho que é um risco desnecessário, Nando Moura. Por quê? Porque na cabeça doentia desta pessoa chamada Laura Sabino, ela criou o seu inimigo ilusório onde todos os ricos são inimigos dela. E é conjectura sua. Deixa eu te perguntar, sua cretina. Ih? Quem é que você acha que paga os impostos mundiais? Atenção, apenas os bilionários pagam impostos. Só eu, você, a gente tem isenção. Nando Moura acabou de decretar a isenção de impostos para todos nós que não somos milionários. Ah, beleza, Nando. Aí sim, agora sim. Brasil! Agora sim, meu amigo. É o governo que gera riqueza? Não, Nando. São bilionários que geram riqueza. A hidrelétrica aqui de Tucuruí, que gera energia para o meu estado e para toda a rede nacional de abastecimento do Brasil, foi feita por bilionários. Não foi estado, não. Tá? Então, assim, se o cara chegou ao status de bilionário, pode ter certeza que muito emprego ele gerou. Olha, historicamente, pode ter certeza que muita gente ele explorou, que muita gente ele escravizou, tá? Que muito imposto ele pagou. Meu Deus do céu, é um mérito. Olha, eu pago impostos. Olha como eu sou merecedor. Irmão, a gente também paga, e aí? E paga muito. E proporcionalmente, a gente paga ainda mais do que eles, Nando Moura. É claro que existe um bando de picareta, como o seu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ih, meteu o Lula. E o Lula? E o PT, hein? Por que será? Que transformou todos os seus filhos em bilionários com o dinheiro de impostos através de manobras estatais. Peraí, Nando. Ó, lá, o filho de Lula saiu de salário de algum site aí que ele... O Nai, de algum site aí que ele não mostra, saiu de salário de 600 para dono de empresa de 6,5 milhões. Milhões não é bilhões, né, Nando? Você falou bilionário? Pô, você tá confundindo as peças aí, cara? Para cevar o bucho daqueles cretinos. Mas tem muita gente que faz um trabalho honesto, sério, para conseguir construir o seu capital. O Flávio Augusto, por exemplo. Ainda que fossem meliantes, como o presidente bandido que você idolatra, como é que você pode rir assim de uma vida, de um ser humano que está nessa situação sem oxigênio? Que sofrimento. Agora veja que quando acontece... Calma, Nando. Existe uma parada que é a seguinte, Nando. É possível que a gente olhe para um assunto e debata esse assunto e use ele como matéria para debate e, nesse sentido, existe ironia nesse caso, inegavelmente, e que a gente possa usar o recurso da ironia para discutir o caso, tá? Porque, de fato, Nando Moura, há um distanciamento entre nós e esses bilionários. O que faz com que a gente chore pela morte de um próximo e não chore tanto pela morte de um distante? Porque existe exatamente essa distância, não existe... A gente não tem tanto conhecimento a respeito daquela pessoa a ponto de nos comover para chorar. E é por isso que quem conta a história, muitas vezes, tenta comover quem tá assistindo. É o que acontece no jornalismo, por exemplo. Quando você escuta uma história de alguém lá em outra cidade que morreu, você de primeira talvez você não se importasse. Mas quando você humaniza, quando você diz, esse fulano aqui é o pai de alguém, é o irmão de alguém, aí causa uma comoção. Essa comoção, ela não tem sido feita pela imprensa em relação aos bilionários. Tudo que nós temos visto aqui é só, olha que bizarro, bilionários entraram nessa roubada. Aí, eventualmente, surge, esse bilionário aqui já foi pro espaço antes. E agora foi pra uma situação de um submarino aí horroroso.
E aí a gente... Todos os fatos que nos são apresentados até agora só mostra que, tipo assim, como pode os caras terem caído nessa? A gente não tem matérias humanizando os caras ainda, Nando Moura. Isso que você tá fazendo é uma raridade. E vamos ver até o final do vídeo, até onde você vai chegar. Mas as únicas informações com o mínimo de humanização desses caras tem sido assim, ó. O enteado do cara foi pro show do Blink-182 e postou lá no Instagram dizendo, olha, era o que meu enteado gostaria que eu fizesse. Desculpa, Nando. É muita informação que gera esse tipo de crítica que a gente tá fazendo, que é, olha que curioso, olha o que bilionários estão fazendo. Com ela diz o seguinte, aqui a mesma Laura Sabino, minha tia faleceu ontem por Covid, não velamos o corpo dela, não posso dar um abraço na minha mãe que perdeu a irmã, não posso abraçar a minha prima de 11 anos que perdeu a mãe, não posso abraçar meu avô que perdeu a filha, parece algo muito distante até chegar na sua família. Que foi exatamente o que eu acabei de falar, Nando Moura. Você tá usando aí a morte de um parente da Laura Sabino? É esse o ponto. Quando ela faz esse tipo de post aqui, falando de alguém próximo a ela, todo mundo que conhece, que acompanha ela, e todo mundo que tinha algo em comum, e nós tínhamos algo em comum, Nando Moura, diferente do que nós temos com bilionários, tá? A gente passou por uma situação no Brasil e no mundo de Covid, todo mundo tinha alguém próximo, era muito mais fácil da gente se comover com isso, tá? Então não é difícil imaginar isso. Esse paralelo que você tá fazendo aí, cara, desculpa, eu acho fraco e me parece muito mais uma tentativa de defender bilionário pra variar do que qualquer outra coisa. É, sua desgraçada. É por isso que você debocha da morte dos outros. Tu tem o tamanho tu consegue dimensionar o tamanho da imundície que tu tá fazendo? Agora, se fosse o Léo Lins fazendo algo como essa menina fez aqui, ou se tivesse o Felipe Neto, o Léo Lins, hein? Dentro de um submarino desse. Se tivesse o Léo Lins, se tivesse o Felipe Neto dentro de um submarino desse, a gente se importaria mais. Sabe por quê? Porque eles estão mais próximos da gente do que um bando de bilionário da Inglaterra, irmão. Que a gente, de novo, não sabe nada a respeito dos caras. Além do único indício de que são bilionários. São milionários. É só isso que a gente sabe. É um bilionário e um filho. Só até agora, só, Nando Moura. Ele que ia gastar 1.200.000, segundo ele próprio, só numa passagem de avião da França, de Paris, pro Brasil. Se fosse o Felipe Neto, tu tava chorando, né, sua desgraçada? O André Guedes, ele comenta o seguinte, é impressão minha ou tá... Olha lá, mudou a porra do... Agora, Nando Moura, para com teus prints no lugar aí, criatura. Olha lá, vamos ver aqui rapidão. É impressão minha ou tá liberado o humor negro com seres humanos agonizando sem ar a bordo de submarino? Deve ter algo errado. Olha lá, ó. Fora que a morte por Covid foi por negligência do Estado, ao contrário do submarino, que foi eles mesmos que se botaram em risco. Mais um ponto aqui, né? Tá liberado o humor negro com esses seres humanos agonizando sem ar a bordo de um submarino. Deve ter algo errado. Ah, entendi. Eram ricos? Aí pode. Não é que tá liberado, querido. Mas o ponto é exatamente esse. Eles são ricos, sabe? Eles tinham todas as possibilidades de falar, ei, acho que eu não vou entrar nessa roubada aí não, hein, mano? Não para a cretinice, né? Vem essa tal de Gabriela Jardim Araújo, por que 5 bilionários entrariam submarino sem nenhum preparo e estudo para ir atrás dos destroços do Titanic? Bom, eu parei de me questionar sobre gente rica fazendo coisas estúpidas depois que assisti esse filme aqui, ó. E ó, historicamente, gente rica faz coisa estúpida o tempo todo. A gente sabe disso, Nando. Pô, o tempo todo a gente vê rico se metendo em situações estranhíssimas porque tem grana, porque pode. Simples assim. Deixa eu te explicar, sua jumenta. É esse tipo de expedição de milionários e tudo mais que financiam os projetos que verificam a ecologia de determinados ecossistemas. Mas no seu... cadê? Vocês estão ouvindo um pi aí? Então, Nando Moura... Não tem... Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Tá bom, Nando Moura, tá bom, que é rico. São esses caras. Nando Moura assistiu muito Indiana Jones. Projeto Tamar, é feito por quem? Bilionários. É mesmo, feito por bilionários. Tá bom mesmo. Marítimos. São essas excentricidades. O dinheiro tem que circular. E quando o dinheiro circula, significa que uma economia está indo bem. O dinheiro tem que circular!
Atenção, gente, o dinheiro tem que circular. Deixa os bilionários circular o dinheiro da mão pro cara que construiu um... Ai... Sua jumenta. E aí vocês vejam esses caras aqui do Pop Time. Esses caras de Pop Time, tava a todo momento, submarino, 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 falando do submarino a todo momento. Twitter. E eles postavam a todo momento. Agora, símbolozinho de alerta. Faltam 30 horas para o oxigênio do submarino que desapareceu em viagem até o Titanic acabar. Quando a hora chegar, os tripulantes terão uma sensação de sufocamento até não sobrar nenhum ar no pulmão e no cérebro. O submarino só pode ser aberto por alguém do lado de fora. Eles postam. Ficaram postando isso durante 2 dias. Ô, Nando Moura, você pode falar assim, o Datena faz isso há anos, tá? Datena, a Sônia Abrão faz isso há anos, cara. Aí de repente aparecem com isso daqui. Atenção, sireninha. Enquanto a mídia se volta para o caso dos bilionários no submarino, um navio de pesca com mais de 750 humanos traficados, sendo 100 crianças, naufragou no mar Mediterrâneo semana passada e deixou mais de 600 mortos. Ninguém está falando sobre isso. E você está falando sobre isso, seu lixo? Você que gera esse site imundo, você está falando sobre isso? Não, porque é o submarino que está te dando curtidas, não é? Nando Moura, eu acho curioso. Você tá falando sobre isso? Não, Nando Moura, você tá falando sobre o submarino também, porque não deixa de ser bizarro, tá? É o submarino que tá te dando likes. Algumas histórias capturam a curiosidade das pessoas. Foi assim com os garotos do time de futebol que na Tailândia entraram dentro de uma caverna. Aliás, recomendo que você assista o vídeo 13 Vidas, que é um filme excelente. Gastaram milhões para tirar aqueles garotos de lá. Milhões de dólares. Chega a quase 100 milhões de dólares, mas tiraram. Algumas histórias capturam a empatia das pessoas, capturam o senso de urgência das pessoas, porque mídias canalhas como você dão holofotes para elas. E outras tragédias humanas, como essa daqui, que é uma coisa absurda, de 700 seres humanos traficados, sendo 100 crianças, isso não dá view, não dá like para você, porque acontece todo dia, seu desgraçado. Então você que diz que está preocupado com as criancinhas da África, as criancinhas da África não estragam seu almoço, não estragam o seu jantar. A única coisa que você quer é like. Ai, Nando Moura descobrindo... Nando Moura, deixa eu explicar. O nome disso aí é isso aqui, ó. Você sabe o que é capitalismo? Começa por aí, Nando Moura. E depois, quando acontece com rico, com milionário, você colocar eles como inimigos, que é desde sempre a mesma mentalidade que é herdada da Revolução Francesa. Né? Não, sabe o que é herdado, Nando Moura? Grande parte da grana que esses caras têm. Os ricos são culpados de tudo, e depois Karl Marx, com o Capital. Mas não era, Nando Moura, vai dizer que não era. Os burgueses são culpados de tudo. Vamos destruir os burgueses. Mas não era, cara. Nando Moura. É a mesma mentalidade do ódio. Não, é a mentalidade do ódio. Tem que ser a mentalidade do amor com os caras. Os caras estão massacrando uma população, explorando, mas não, a gente tem que ter a mentalidade suave com os caras, né? Comenta o seguinte: tenho muita dificuldade em entender as pessoas fazendo piada e dando risada de semelhantes presos no fundo do mar, provavelmente vendo o oxigênio acabar, só porque são pessoas que têm muito dinheiro na conta. Realmente eu não sei qual é a graça. Não é graça, meu irmão. É o ódio que eles foram ensinados a sentir pelo professorzinho de geografia, pelo professorzinho de história canalha. Pô, eu queria saber que professores foi esse que vocês tiveram aí que incentivava a ter ódio, porque eu não conheço nenhum, tá? Muito pelo contrário. De novo, esse tipo de assunto, quando ele entra em sala de aula ou em qualquer ambiente educacional, ele vem pra trazer debate, tá? O que o Nando tá fazendo é um recorte da internet, cara. Onde as pessoas... Gente, a internet, as pessoas estão ali pra fazer... É isso! A internet é uma praça pública, como diz aí, né? As pessoas estão falando uns absurdos lá, tá? E, de novo, ainda que muitas vezes esses absurdos sirvam pra, ainda assim, ensinar uma ideia, ensinar um ponto, tá? Só que aí é curioso porque é isso, né? Quando essa zombaria, essa ideia vem contra bilionário, contra gente privilegiada, né? Aí, ó, meu Deus... Ódio do bem, né? Mas quando é o contrário, porque sempre rolou e rola ao contrário, né? A crítica aos próprios... Vocês estavam... Olha, não tem... Tem um mês isso, gente, o caso do Léo Lins, onde ele tava literalmente fazendo piada com minoria e tava todo mundo... Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Não tem, né? Não tem nem um mês essa porra ainda, né? Certo? No colégio, a sentir ódio de uma classe. É o ódio por classe. Desde o Capital de Karl Marx.
Porque o contrário não rola, né, Nando Moura? Não tinha, há poucos dias aí, um pastor político falando mal do Nordeste, dizendo que o problema do Nordeste era esse, que as pessoas do Nordeste ganhavam um salário mínimo e não queria mais fazer nada, porque lá ele já era rico. Não era, né? Esse ódio de classe surgiu dos pobres pro rico, não foi o contrário, não, né? E aí, novamente reflita o seguinte, o caso do submarino comprova o seguinte, eu posto, no Brasil, ser bem-sucedido é uma ofensa pessoal. Não. Ser bem-sucedido não é uma ofensa pessoal. Ser bem-sucedido e otário é uma ofensa pessoal. E, infelizmente, é o que a gente vê, na sua grande maioria, é exatamente isso. É um senso de superioridade. O cara acha que porque ele tem dinheiro, ele é um ser humano superior. Ele é mais inteligente, ele é mais manja dos Paranauê de tudo. Ele se acha um ser humano superior, o que definitivamente não se comprova, não se confirma, tá? Só que esses caras, por terem grana, eles forçam a barra para que o mundo se dobre às suas vontades. E aí esse Eduardo Castro comenta o seguinte, esperava uma crítica à utilização de recursos estatais para o resgate de uma operação privada. Não acha irônico que pessoas ricas se coloquem em risco com coisas que só ricos podem fazer? Aí eu respondi o seguinte. Lá vem os impostos. Quantos impostos você acha que esses caras pagaram? Os recursos estatais saem de onde? Saem de onde, Nando Moura? Saem de onde, Nando Moura? Eu queria que você me fale... Nando, sério? Realmente que você acha que antes do Estado era pobre? Aí se não fosse os bilionários, o Estado não teria recurso. É isso, Nando Moura. Se não fosse os ricos, o Estado não teria, Nando Moura. Você realmente acha isso, Nando Moura? É do seu toba que sai o dinheiro do Estado? Vida, seu cretino, é vida. Não interessa se é um bilionário imbecil em um submarino querendo ver o Titanic ou um favelado imbecil empinando moto e Eu queria que fosse assim, Nando Moura, mas na realidade isso não se confirma. Na realidade é que o cidadão, quanto mais pobre, mais sem valor a vida dele é, em geral. A única coisa que ainda nos protege, a nós pobres, é a capacidade de comover os nossos, tá? Os nossos. Porque, olha, quantos brasileiros, por exemplo, vou dar exemplo de Brasil aqui, né? Foram mortos lá no Carrefour, né? Que ainda assim, comovendo todo mundo, nada mudou naquela porra. Continua igual. Então, assim, você vai me desculpar, irmão, mas o que você tá fazendo é, ó... Ai, vem cá, bilionários. Deixa eu passar aqui um pano pra vocês, bilionários. Você tá sinalizando virtude pra uma classe que tem grana. Por quê? Por que será? Sabe Deus. Colocando os outros em risco. Porque o que não falta, aliás, o primo de uma colega minha morreu, porque ele mesmo era motoboy, certo? E ele queria só fazer as entregas dele, estava parado no ponto esperando o iFood lá chegar para ele poder entregar. Aí veio um palhaço empinando a moto e o matou. Se um desgraçado desse que empina a moto cai, quebra o pescoço e necessita de um helicóptero, o helicóptero tem que ir lá. Ó, você tá vendo o tom, né? Se um desgraçado desse, tá, matou alguém, mas ele não usa o mesmo termo para os milionários que tiveram uma ideia de jirico de, acho que esse tubo aqui aguenta nós, hein? Vamos descer aqui a 3.000 metros de profundidade. Porque vida é vida. Não se faz distinção de dramas humanos, embora a mídia canalha faça. Enquanto este Pop Time tá aqui fazendo 200 mil cliques sobre... Mas que ninguém conhece Pop Time, Nando Moura. Esse é o ponto. E assim, no frigir dos ovos, todo mundo se importa. Ninguém tá dizendo assim, ó... Ninguém em nenhum momento falou assim, tem que deixar se fuder. Ninguém falou isso. O que tá se dizendo é que, cara, isso é bizarro. E é bizarro, Nando Moura. O Titanic, porque dá dinheiro... E ainda que alguém tenha dito na internet, tem que deixar se fuder, você tá levando em consideração a opinião de um maluco na internet, por trás de um perfil. Ninguém sério tá dizendo aí, ó, quero que se exploda. Não. Só estamos argumentando que, cara, que bizarro esse caso é. Dinheiro pra ele não vai falar a respeito dos 750... E depois, ainda para arrotar a moral para si próprio, falar, olha, ninguém está falando dos 700 seres humanos contrabandeados como escravos, tal. Você não está falando, desgraçado. Você não está falando. Stalin dizia o seguinte, a morte de um homem é uma tragédia. A morte de milhares é estatística. Exato. Isso infelizmente, é a realidade. Tá aí o Brasil Covid, né? Este pensamento perverso tem corroído as pessoas já há muito tempo. Se livre disso.
Se esse vídeo foi importante para você ou levou algumas reflexões, por favor... Leva a reflexão, Nando Moura, que é impressionante como vocês se doem pra uma classe que não se importa com você. Porque, desculpa, assim, ó, bilionário não se importa com pobre, não se importa com pobre premium, tá? O que acontece muitas vezes é que você, por exemplo, por ter alguma relevância na internet, Nando Moura, pode ganhar tapinha nas costas desses caras. Mas a verdade é que eles não se importam e eles não fazem muita coisa em benefício de sociedade, não. Eles só fazem em benefício de si próprios, tá? E o que nós estamos fazendo como um todo, pelo menos na internet, a galera da internet, é olhar pra esse caso e falar: olha que bizarro, olha em que situação que os caras se metem. Por quê? É isso que o acúmulo de capital faz. Os caras têm tanta grana que eles não têm mais o que fazer. É o que eles fazem? Bobagem. Mas é isso, ó, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.